Gente, de volta aqui da Arte Tattoo Expo. O nome é tão complicadinho às vezes que você não consegue se encaixar no nome, mas o de fato é que estamos de volta aqui do Centro de Convenções do Recife, esse novo espaço que está aqui na capital pernambucana, que está sendo muito bem visitado aqui nesse evento que é de tatuagem, de empreendedores da área, no setor de cosméticos, tatuadores, homens e mulheres curiosos que estão fazendo sua primeira tatuagem aqui e com muita modernidade. Para quem tem receio de tatuagem, o medo, tem agulhas novas que faz uma tatuagem muito rapidamente, muito bacana. E estamos aqui direto da Arte Tattoo Expo, junto com uma Rádio Hits e a Play Hits TV, que é a TV da sua 103.1 FM. Está no YouTube e também no Spotify. E para a gente falar desse setor, do segmento e de vários, estamos recebendo aqui o Hugo Queiroz, ele que é superintendente do BNB aqui em Pernambuco. Hugo, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, estúdio itinerante, que está aqui nessa feira. Começamos na quinta e vamos até o domingo, dia 3 de novembro. O que é que você está achando da feira, Hugo? Muito prazer em recebê-lo. Boa noite, Cris. Boa noite aos que estão nos assistindo. Primeiro, é fantástico ver a movimentação e a atmosfera que circula aqui essa feira. Então a gente acaba ficando um pouco impressionado com a dimensão, né, do que está aqui envolvido. Então, para o Banco Nordeste, é muito importante a gente sentir essa temperatura do que está acontecendo na linha de frente. A gente está vendo situações que, para mim, particularmente, são novas, diferentes, novidades. Então, assim, para a gente, foi uma satisfação participar desse evento. Desde já, parabenizando aqui os organizadores por trazer essa pauta aqui para Pernambuco. E a gente vê as pessoas fazendo tatuagem na frente, né? Você até se anima de fazer a tatuagem, né? Com certeza. Eu tenho umas tatuagens já mais antigas, quero dar uma recalchutada nela para dar uma colorida e tá muito bem movimentado. E para esse nicho que é o setor, esse segmento de tatuagem, o BNB tem novidades, tem uma linha de crédito, como é que funciona? Boa pergunta, Cris. E eu quero colocar aqui primeiro para explicar para vocês que o Banco Nordeste, a gente tem um papel que é um pouco diferenciado em relação aos demais atores da economia. Então a gente alcança e tem interesse em atender todos que exercem atividade produtiva. Então imagine que nesse espaço aqui, nesse momento, nesse evento, estão empreendedores que não têm CNPJ, empreendedores informais, empreendedores que não têm uma estrutura ainda que o mercado absorva, né? Que estão começando, que é aquele que demanda aquele crédito pequeno para comprar um insumo, entendeu? Que demanda uma quantia pequena para pagar uma despesa ali. Então, para esse público, que na maioria das vezes trabalha numa condição até um pouco mais limitada, a gente tem hoje, através do Crédito Amigo, uma linha de crédito que atende todos, inclusive negativado, sem CNPJ. Olha certo? Só, é bom você frisar isso, Hugo, porque vivemos num país até do superendividamento. E uma pessoa negativada, que está no Serasa, ela pode fazer uma linha de crédito no BNB? Pode. Como é que faz? Como é que procede? E outro ponto que eu queria destacar é o seguinte: a gente não somente concede o crédito, a gente dá a orientação para esse empreendedor. Então ele é um crédito assistido. Então a gente tem um agente de crédito que vai lá, faz uma entrevista com ele, conhece o empreendimento, dá dicas, sugestões, orienta ele de uma forma que ele permita e possa crescer. É uma verdadeira consultoria, né? É uma verdadeira consultoria. A gente não está falando aqui de um crédito. A gente está falando assim de uma entrega efetiva para que ele consiga desenvolver. Então a gente tem hoje linhas de crédito que, se ele fosse procurar hoje o sistema bancário formal, ele não teria acesso. É aquele que recorreria a uma agiota, é aquele que recorreria a um cartão de crédito com uma condição de taxa e prazo bem complicada. É verdade. Então a gente consegue alcançar um público bastante diferenciado.
Isso é importante. Muito bom. E como o empreendedor, um jovem empreendedor, um senhor que está empreendendo nesse momento, uma senhora que deseja empreender, já fazia seu trabalho informal, mas agora quer regularizar, quer se tornar oficial, como deve procurar o BNB? Boa pergunta. Temos aqui em Recife unidades espalhadas por diversos bairros que ficam responsáveis justamente por fazer esse acompanhamento mais perto do empreendimento. É importante colocar que geralmente a gente recruta do próprio bairro, da própria comunidade, um agente de crédito. Ah, que interessante. Porque ele tem condições de fazer um acompanhamento, ele tem a comunicação, ele consegue entregar de uma maneira mais simples, mais clara para o empreendedor que ele precisa. Então hoje, você está precisando de um crédito através do Crédito Amigo, qual a sugestão? Vê no seu bairro, na sua localidade, qual é a unidade mais próxima, temos várias espalhadas pela cidade. Agenda a visita, o agente de crédito ele vai no empreendimento, conhecer, ver como é que você trabalha, orienta, dá sugestões, que orienta, legal. para a partir daí se discutir o crédito. Muito bom. Então é um crédito assistido e orientado. Muito bom. Eu vou tirar pela realidade da Prefeitura de Igaraçu, que semana passada foi entregue à população um container do BNB que fica localizado no centro de Igaraçu, e muitas pessoas, a realidade de pescadores, de marisqueiras, ficaram muito interessadas em fazer esse convênio com o Crédito Amigo, né? Que é esse que você falou. É só chegar, no caso, estou me referindo a Igaraçu, chegaria lá e já vai no container e tem esse atendimento diferenciado. Não, exato. O Banco Nordeste está com um projeto de expansão do programa aqui em Pernambuco. Então a gente vai dobrar a quantidade de unidades aqui no estado. Coisa boa. E geralmente essas unidades elas ficam localizadas em locais de fácil acesso à população. Praças, avenidas, áreas movimentadas, para até nesse ponto fazer com que o empreendedor se sinta mais confortável e à vontade e não ter que criar aquele obstáculo que uma agência bancária geralmente impõe. Aquela barreira psicológica. Às vezes gera vergonha. Né? A pessoa está negativada, fica com vergonha, não tem coragem de se dirigir a um banco, mas tudo isso deve ser esquecido nesse Crédito Amigo. Exatamente, a proposta do Crédito Amigo é exatamente essa. É a gente alcançar em todos os aspectos aqueles que mais precisam. E tem um número importante para vocês terem ideia do alcance do programa. Aqui em Pernambuco esse ano, a gente deve estar emprestando mais de 1 bilhão para o público do Crédito Amigo. O ticket médio de operação é R$ 2.300. A maior parte das operações elas são feitas por mulheres, algo em torno de 60%. Ou seja, a gente está falando de um crédito, de um programa que ele é bastante inclusivo. Ou seja, a gente atinge o informal, atinge aqueles setores teoricamente menos favorecidos, atinge um público-alvo bastante diferenciado, que é as mulheres. A gente já sabe que hoje elas acabam tomando conta das casas, dos empreendimentos. Então a gente consegue, através do Crédito Amigo, além do número, além da entrega, ela fazer um programa que é uma inclusão social, uma inclusão socioeconômica, melhor dizendo. Muito bom. E esse público feminino, existe um nicho mais procurado? É na área de gastronomia? É na área da costura? Ou são várias áreas? Não, são várias áreas, porque o Crédito Amigo ele é muito amplo. Então a gente, em Pernambuco, no olhar do estado, nós temos muitas vocações econômicas. Sim, sim. Então eu olho para o Agreste, eu tenho um comércio de confecção muito forte. Cada região ela é muito vocacionada. Né? Então a gente acaba atendendo, na verdade, todas as vocações, todas as regiões. Então o programa ele é bastante diversificado nesse sentido. Quem está nos assistindo, o Hugo já falou que existem vários pontos pela cidade, né, por todo o estado. Mas quem quer procurar, quem já é mais antenado, descolado, quer ir para a internet, também tem informações? Tem. A gente tem, na internet você encontra as unidades de atendimento, a localização, você encontra os documentos que são necessários para começar a fazer o cadastro. Então você já encontra aquelas informações mínimas que são necessárias para pelo menos criar, ou tirar, na verdade, a curiosidade acerca do crédito. E esses documentos necessários são documentos... Quais são os documentos que são pedidos? Veja, como é um crédito informal,
e ele atende um público que na maioria das vezes não tem CNPJ, então a gente vai pedir os documentos básicos de cadastro, os documentos pessoais. E o agente de crédito, quando ele vai conhecer o empreendimento, ele costuma fazer uma entrevista para entender como é que funciona. Então, na entrevista, ele vai pedir um alvará, um outro documento que faça sentido para a atividade. Então, o que a gente tem hoje? Os documentos básicos de cadastro, identidade, RG, CPF. Sim. E aqueles documentos que são mais específicos de acordo com a atividade. Que na entrevista, o agente de crédito vai lá, orienta, pergunta, questiona. Então o processo ele é bastante... É tudo bem na mão, né? Bem na mão. Muito bom. Vamos dizer que o BNB trabalha realizando sonhos. A proposta do Crédito Amigo é exatamente essa. A gente trabalha proporcionando àqueles empreendedores um olhar de futuro, né? É aquela coisa que estava bem distante e pode se tornar realidade, né? É só você dar o primeiro passo. E temos bastantes casos de clientes que começaram no Crédito Amigo, desenvolveram, construíram uma estrutura e hoje são clientes do banco nas demais linhas. Olha aí, mais formais. Muito então bom. A ideia do banco, na verdade, não é deixar o cliente no Crédito Amigo por muito tempo. É fazer com que ele tenha acesso, ele cresça, se desenvolva, monte estrutura, gere emprego, renda, e aí a economia vai circulando como um todo. Muito bom, gerando muitas expectativas. Agora, Hugo, recentemente, eu não sei se ainda está em vigor, uma campanha de regularização de dívidas do banco. Ainda está funcionando? Como é que está esse processo? Não, a gente tem o Desenrola Brasil, que é do governo federal, Sim. E o banco, ele aderiu, certo? Então, ele continua em vigor. Mas é importante destacar que a gente não deve ficar limitado ao programa, porque o banco tem, de forma contínua e permanente, programas de regularização. Ah, ótimo. Então, o Desenrola, ele acaba sendo uma porta de entrada, ele chama a atenção, gera mobilização. Mas o empreendedor que está com alguma dificuldade, ele pode ir no banco a qualquer tempo. O canal está aberto. E a gente vai ter sempre uma solução para ele, para poder ele regularizar a sua situação, dar uma organizada na vida. Isso. E, consequentemente, conseguir evoluir. Muito bem. Hugo, tem mais alguma colocação que você queira fazer para quem está nos assistindo? Não, só colocar o banco não deixar à disposição. É importante destacar que o banco exerce um papel que vai para além do financeiro. Sim. Então é banco de desenvolvimento. Então a gente consegue e tem interesse em alcançar tudo que faz sentido para o desenvolvimento de Pernambuco e do estado. Então ele inclui, por exemplo, financiamento a setores e situações que geralmente o mercado não absorve. Ele inclui uma condição muito diferenciada, por exemplo, para o setor rural, para o pequeno rural. É um banco que tem um olhar muito voltado para atender as vocações econômicas de cada região. Então, a gente é muito cuidadoso com relação a isso, para a gente conseguir realmente fazer com que aquela região desenvolva. Então a gente não olha somente para um número. Sim, A sim. gente olha para um número com alguma qualificação. Por trás daquele número Pra se gerar existe um profissional. Muito Exatamente. bom. É aquele olhar para todos, né? Olhar para todos. Tá certo. É Hugo Queiroz, superintendente do Banco do BNB aqui em Pernambuco. Agradeço sua A gente que participação. agradece. A gente está de portas abertas e espero que aproveite mais a feira, né? Tá Com bem certeza. bacana. Com certeza. Tá bem movimentada e o skate aí tá danado, viu? Dá um barulhão bom danado. Gente, continuamos aqui na Arte Tattoo Expo, aqui no Centro de Convenções do Recife. E a qualquer momento a gente volta com as matérias, com novidades e a circulação aqui no evento. Até já!